pode mesmo, né? Quem É, gostaria, mas não está. justamente. E depois, se você me autorizar, eu posso até colocar no meu canal do YouTube, né? Porque aí mais pessoas podem assistir. Sim, fique à vontade. Bom, uma boa tarde a todos. Gostaria de agradecer a presença, né, de todos vocês. Uma quinta-feira que tá estranha, né? Parece segunda, parece que ontem foi domingo, né? Por causa do feriado. Cássia, eu gostaria assim, de agradecer muito por você ter se disponibilizado, por você estar aqui conosco hoje, né? Cedendo aí um pouquinho do seu tempo, que a gente sabe que, apesar de estarmos trabalhando em casa, né, é uma maior correria. A gente tem sempre muita coisa para fazer, ainda mais você nessa etapa final, né, do doutorado. Então, eu sei como que é corrido. Muito obrigada por você estar aqui. Eu vou ler rapidamente aqui o que você me enviou a respeito, né, do seu currículo para o pessoal te conhecer melhor. Então, a Cássia, pessoal, ela é doutoranda em ciências pela Unifesp. Ela é farmacêutica, ela fez farmácia na Unigran aqui em Dourados, né, Cássia? Isso, Na isso. Unicamp de Dourados, Mato Grosso do Sul. Ela é pesquisadora de medicamentos naturais e efeitos em modelo animal zebrafish. Ela tem atuação em treinamentos e cosméticos e relacionamento médico. E tem experiência em atendimento e dispensação farmacêutica. E aí ela vai falar conosco hoje um pouquinho sobre plantas medicinais pela visão antroposófica. Falei com ela, estava falando com ela aqui nos bastidores que eu estou super ansiosa, né, para ouvir um pouquinho dessa visão antroposófica, né? Então, Cássia, assim, como eu comentei, muito obrigada por você estar aqui. E aí eu passo a palavra para você, se você quiser falar algo mais a seu respeito, fica à vontade. Tá bom. Muito obrigada, professora Silvia. Eu que agradeço. É uma felicidade, uma honra te conhecer, né? E falar um pouquinho nessa tarde, aqui bastante frio, espero que seja agradável para todo mundo. Eu não sei qual que é a dinâmica que vocês fazem a aula, mas eu me coloco à disposição para o tempo todo vocês irem me interrompendo, fazendo pergunta, para a coisa ficar mais orgânica possível, tá? Legal, é até bom porque aí qualquer coisa a gente já deixa o recado então que os alunos podem abrir o áudio e interagir sem problema nenhum, Isso, por favor. É tá? bem legal assim, porque aí eu não me sinto sozinha aqui, tá bom? É, porque senão fica naquela. Tem alguém aí, né? É, né? Vocês ainda estão aí, às vezes a internet caiu, eu estou aqui falando e nem sei mais, né? Então, por favor, tá bom? Posso começar a compartilhar então? Pode sim. Já entrou? Entrou, agora só precisa colocar em modo apresentação. Tá. Ah, deixa eu só dar um recado para eu não esquecer. Aos participantes, né, a todos que estão presentes, se vocês tiverem interesse de receber o certificado, tá, a respeito dessa palestra de agora à tarde, só mandar um e-mail para mim, tá? silviacristina85@hotmail.com. Então, Silvia Cristina, underline 85, @hotmail.com. Manda, fala assim, que participou da palestra da professora Cássia e coloca o seu nome completo, por Tudo favor, no bem. e-mail, tá? Porque aí eu vou Caiu fazer o alguma certificado. coisa? Não, não, tá normal. Tá? Aí eu Tá. vou fazer o certificado de Vocês estão vocês vendo a minha com o apresentação. conhecimento de vocês, tá? Então, depois, quando a Cássia terminar a palestra, eu vou pedir para ela digitar o meu e-mail, aí eu repasso novamente o e-mail. Pode iniciar, tá? Só porque senão eu ia esquecer desse detalhe do certificado. Mas tá tudo Tá ok. bom. Tá bom, a apresentação tá aparecendo, né? Isso, tá sim. Então tá. Então, eu sou farmacêutica, formada em Dourados, a primeira turma da Unigran. Eu me formei em 2006 e vim para São Paulo para continuar os estudos e trabalhar, e aqui passei por diversas áreas dentro da farmácia, né? Desde drogaria, farmácia de manipulação, indústria farmacêutica, indústria de cosméticos e logística hospitalar, e consegui fazer o que eu tanto queria, que era entrar no meio de ciências e de pesquisa, né? O meio acadêmico, e eu comecei a fazer o mestrado na Unifesp e agora o doutorado também continua sendo feito na Unifesp, tá? Fico muito feliz de falar sobre isso. Podem me interromper a qualquer momento, tá bom?
o uso de plantas medicinais no Brasil, né, eu coloquei esse dado aqui de 2012 do Ministério da Saúde, que é 80% da população utilizam plantas medicinais. Acredito que hoje esse número isso é o mínimo, né? É do mínimo para mais. Então, tanto que é importante a gente estudar plantas medicinais, o tanto que as pessoas utilizam o chazinho e nem se dá conta que é um medicamento muitas vezes, né? E a gente vê bastante, né, nos cursos de plantas medicinais e fitoterapia, essa política que o SUS criou lá em 2006 e foi feito atualizações, né, a última em 2015, se eu não me engano, incorporando algumas políticas, algumas práticas integrativas e complementares no seu rol de atendimento. Aqui eu elenquei as principais que estão relacionadas com plantas medicinais, né? Medicina tradicional chinesa, acupuntura, ayurvédica, a própria fitoterapia, né? Que tem a sua diretriz, sua organização bem elaborada, a homeopatia e a medicina antroposófica é uma delas. E como principais diretrizes, eu coloco 4 que eu acho fundamental quando a gente estuda isso, né? Que a ideia dessa política é ampliar o acesso ao conhecimento das plantas medicinais e seu emprego seguro na saúde, porque um chazinho pode fazer mal, né? Então a gente precisa usar de maneira segura. Como? A partir de uma ampliação do acesso ao conhecimento, como a professora Silvia tem feito muito bem, né? Uso racional e acompanhamento aos usuários, formação e educação permanente. Então, muitas vezes o prescritor não prescreve uma planta medicinal porque ele não tem conhecimento, né? Então, a importância de ampliar o estudo em plantas medicinais, né? Sair do conhecimento tradicional e levar para a academia mesmo, né? Trazer para a ciência. E lá no começo ele incentivou, né, a criação de observatórios de saúde. O que é isso, né? É colocar no seu atendimento prático ali alguma ou mais de uma dessas práticas integrativas. E eu tive a honra de participar de um aqui, né, no ambulatório do Hospital São Paulo, que é dentro da Unifesp, que é um ambulatório de pré-natal antroposófico, que atendia as gestantes, da mesma maneira de um pré-natal normal, né, convencional, mas era ampliado pela visão antroposófica. Então, era multidisciplinar, era bastante interessante. E a gente vê outros observatórios que acabaram sendo consolidados, né, pelo país todo. Algumas regiões têm muito mais força isso, né, com farmácias vivas, com um laboratório sendo produzido ali mesmo, o natural, né, e entregue à população. O prescritor o paciente já sai do prescritor e ali vai para a farmácia e retira o medicamento natural ou a plantinha, né? Os próprios hortos medicinais, né, como o da professora Maria do Carmo, parece que ela tem, né, aí, e isso é muito interessante, né? A importância de se utilizar uma planta de uma maneira segura, né, que tenha qualidade, que seja aquela planta mesmo. Então, tudo isso faz parte dessa política, né, que a gente consiga cada vez mais ampliar isso e consolidar dentro do SUS e ampliar o uso seguro. E aí, antroposofia, né, não sei se alguém aí já ouviu, se sabe um pouco, se nunca ouviu falar. Mas antes de entrar no conceito antroposófico mesmo, a gente tem que entender que é uma prática integrativa e complementar, né? Então, ela tem um modelo, uma ciência que é incorporada em vários setores e de maneira integrativa e complementar. Não é uma prática alternativa, né? Acho que a palavra alternativa, a gente exclui opções e só fica com uma. E a antroposofia é mais uma, né? Então é um complemento e não uma alternativa. Eu gosto bastante de usar isso, né? E quando a gente pensa na palavra, antropo é o ser humano e sofia é sabedoria, né? Então eu coloquei a foto do pai da antroposofia aí, né? Que é o Rudolf Steiner, um filósofo, cientista. Ele desenvolveu em 1860, né? A antroposofia, né? Essa ciência que nada mais é do que o conhecimento do ser humano, a sabedoria, o saber do ser humano, tentar entender o ser humano. Então, quando a gente fala disso, a gente está falando de nós.
E a gente pode pensar em todos os âmbitos que nós estamos inseridos, né? Então, a antroposofia, ela amplia, né? É, parece um pouco difícil, complexo no primeiro momento a gente ouvir falar disso, mas como a gente está falando da gente, aos pouquinhos tudo isso vai fazendo sentido. Então, a antroposofia é uma ciência chamada ciência espiritual, não no sentido religioso, né? Não tem nada a ver com religião, mas é fazer essa relação do mensurável, do que a gente vê, do que a gente vê o físico e pesa, com aquilo que a gente sabe que tem, mas a gente não consegue mensurar, né? Então, a antroposofia, ela busca fazer essa relação. Então, é uma ampliação do conhecimento, além do que a gente aprendeu na academia, né? Fazendo um resgate do que a gente sabia, do que a gente prestava atenção antigamente, no começo lá, né, do homem na Terra, né? Se utilizavam algumas questões para se entender que foram perdidas com o caminhar da humanidade, né? Então, a antroposofia, ela tenta fazer esse resgate. É um modo sistemático, é uma ciência, né? É uma ciência, não é nada imponderável, né? Mas se utiliza também desse saber que antigamente era muito se dava muita atenção, né, para a imaginação, para a inspiração, para a intuição, e que foi sendo perdido pela ciência, né, pelo caminhar, pelo saber ocidental, né? Muitas vezes a gente esquece de pensar em algo que pode estar ali e que a gente não está vendo, mas que faz parte, né, que está um tempo todo em volta do ser humano. E é isso que a antroposofia faz. De maneira nenhuma ela nega a ciência e de maneira nenhuma ela esquece tudo que o passado nos ensinou. E sim fazendo essa ponte, esse resgate do que a gente sabia para os dias de hoje, né? Incorporando o que a tecnologia vem trazendo para a gente, né? Então, isso um desafio, né? É um desafio. Então, a antroposofia, a gente, enquanto ser humano, é um ser da natureza. Então, para entender o homem, a gente tem que entender a natureza. Entendendo a natureza, a gente entende o homem, né? O ser humano é um reino da natureza. Então, a antroposofia aproxima o homem da natureza. Então, tudo que a gente tem, todas as nossas características, a gente encontra lá fora na natureza também, né? Então, às vezes, a gente esquece de olhar para a natureza. A gente, quando fica na ânsia, né, das férias, de viajar para algum lugar que tenha contato mais com a natureza, às vezes no fim de semana, e a gente não se dá conta o bem que isso traz quando a gente está em contato com a natureza. A gente não se dá conta racionalmente, né, mas a gente sabe o tanto que faz bem sentar embaixo de uma árvore, numa sombra, deitar numa grama, pisar descalço na terra, né, essas coisas que a gente esquece, mas que quando a gente está perto, a gente se sente muito melhor, né? A gente não fala que ficou renovado depois das férias, né? Nossa, foi para a fazenda, foi para o parque, nossa, eu preciso andar descalço, eu preciso ir para a praia. O quanto isso nos traz um benefício que a gente muitas vezes não se dá conta do tanto que isso é importante. Então, a antroposofia é isso, é aproximar o homem, né, que é esse mundo micro, nessa natureza que é macro, né? Então, a gente, enquanto ser humano, um ser vivo da natureza, tudo que está lá fora, a gente tem aqui dentro. E além da natureza, é chamado do macrocosmo também, né? Toda a Terra, todo o planeta, todo o sistema solar, enquanto ser dentro da Terra, a Terra dentro desse sistema solar, né? Então, tudo isso se relaciona com o ser humano. Essa foto é minha, né? Que eu tirei esses dias aqui perto de casa. Eu tento me inspirar, né? Sempre olhando para a natureza de uma maneira que inspira e faz a gente acender, às vezes, algumas coisas que não estavam muito perceptíveis, né? E aí nos ajuda a viver a vida e incorporando e a pensar melhor e a estudar mais, né? Então, Rudolf Steiner, ele era um filósofo que ele traduzia algumas teorias de alguns poetas, de alguns filósofos, né, da época dele ou anteriores a ele, né? Então, ele foi incorporando tudo que ele lia nessa ciência antroposófica, né? Então,
nomes importantes aqui, eu coloco o Goethe, a gente da importância que ele tem para a botânica. Cássia, para mim travou. Não sei se para outras pessoas também travou. Aqui também, prof. Travou, prof. Ah, tá. Vamos aguardar um pouquinho. Pode ter. Cássia? Travou? Isso, tinha travado. Oi? Então, oi. Tá me ouvindo? Oi. E vocês? Bom, aparentemente Tudo bem? tudo bem agora. Quando começou esse slide, já não ouvimos mais. Tá. Estou vendo a minha internet aqui, tá tudo bem, mas acontece, né? Agora tá tudo certo? Tudo certo. Tá bom. Então, o que é esse olhar para a natureza, né? A antroposofia, ela tem essa busca, né, de olhar a natureza. E aí eu não sei se conseguiram pegar, né, quando o Steiner estava desenvolvendo, né, essa metodologia da antroposofia, ele incorporou muitos saberes, se inspirou em outros escritores e filósofos, né, e aqui eu cito dois, que é o Goethe e o Paracelso. A gente já ouviu falar no Goethe muitas vezes como um poeta alemão, tem alguns livros de romance muito famosos dele, né? Mas ele também foi um botânico, e ele desenvolveu uma metodologia chamada de fenomenologia, né? Que nada mais é do que olhar a natureza de maneira lógica e observar de maneira sem preconceito, né? Olhar cada indivíduo planta de maneira interessada e observando cada detalhe que aquela planta tem a partir do momento que que uma semente gera um broto, como ela cresce, qual é a relação que ela tem com o ambiente, com os animais ao redor dela, qual é a relação que ela tem com o clima, com o sol. Então, é um livro bastante interessante e é um conceito bastante interessante que ele traz isso como a natureza como entidade viva. E ele também traz esse conceito da planta primordial, né? Que quando a gente pensa um arquétipo planta, a gente mentaliza, que a gente traz a ideia, né? De o que é uma planta. A gente pensa na raiz, no caule, numa folha e numa flor, muitas vezes, né? Às vezes o fruto. Nem todas as plantas são assim, mas elas trazem um arquétipo de planta, e baseado em cada meio que ela vive, ela vai se desenvolver de acordo com aquele ambiente, né? Então, a antroposofia, ela olha a planta muito nesse sentido, assim, de onde ela está, se ela gosta de sombra, se ela gosta de sol, se ela tem relação com as outras plantas, e também Paracelso, né, que a gente às vezes acaba escutando mais ele relacionado, né, à natureza, que é a teoria das assinaturas, que foi muito tempo, né, em 1500, que ele trazia essa ideia de que a planta, ela traz a característica, segredos ali dentro, que vai nos ajudar a usar essa analogia para o ser humano, né? Por exemplo, quando a gente corta uma cenoura em rodela, parece um olho lá dentro, né? Aí ele fala, ó, se parece um olhinho, será que não vai ser bom para a saúde dos olhos, né, da visão? Então é sempre esse olhar ampliado, né? Olhar para a natureza de maneira interessada mesmo, sem preconceitos. E aí é interessante que quando a gente vê na clínica ou algumas pesquisas feitas com plantas que partiram desse olhar diferenciado da natureza, a química vai demonstrar essa relação, a clínica vai mostrar essa relação, um estudo com animal vai mostrar essa relação, né? Eu vou dar um exemplo prático daqui a pouco, mas falando, enquanto a gente fala de ser humano, a gente pensa em todos os âmbitos que o ser humano está inserido, a antroposofia ela pode ser ampliada, né? Ela pode ser usada, ela pode ser, você pode atuar com esse pensamento antroposófico em todos os setores da sua vida, né, enquanto ser humano.
a gente vê a medicina antroposófica, a farmácia antroposófica, a odontologia antroposófica, a psicologia antroposófica, né, que é muito interessante, que estuda a biografia da vida do indivíduo, né, o indivíduo enquanto ser único, ele parece com os outros, mas ele é único, né, então a biografia dele é única, que vai dar muitas respostas para ele. Fisioterapia, educação, né, talvez vocês já tenham ouvido pedagogia Waldorf, é uma maneira de ensino, né, é uma escola normal, né, convencional, mas não tão convencional, né? Ela tem essa visão antroposófica, que é sempre aproximar aquele aluno da natureza, né? E isso vai ajudar a criar o indivíduo com um olhar ampliado. A arte, a arquitetura, né? Tudo que você vê que é meio antroposófico, não tem muita reta, é muito parecido com a natureza, porque se a gente olha para uma flor, né? Por mais que ela tenha, às vezes, aquela geometria da natureza, né, que tem relações, ela não tem ponta, né, ela não é coisa reta, ela tem algo orgânico que comunica uma com a outra, né. Então, a arquitetura antroposófica, você vê curvas, né, é muito interessante, assim, parece que ela faz parte do ambiente. É interessante quando a gente olha aqui para São Paulo, por exemplo, né, lá no centro, na Paulista, um prédio super alto, super quadrado, e quando você olha hoje um prédio mais novo, que traz curva nele, né? Como que aquele que tem curva, parece que ele faz parte daquele cenário mais naturalmente. A agricultura biodinâmica, que é muito interessante, ela vai além da agricultura orgânica, que não usa pesticida, né, fertilizante, nada agrotóxico de jeito nenhum, nada não natural, né, no cultivo, mas ela também utiliza disso, da relação da planta com os planetas presentes no sistema solar. Então, muitas vezes, uma agricultura biodinâmica vai cultivar aquela planta naquela região, onde aquela região é mais legal para aquela planta, né? Se uma planta se dá muito bem num clima muito frio, não adianta trazer para um lugar que é muito quente. A planta, muitas vezes, ela vai conseguir se restabelecer ali, mas de uma maneira não muito forte, né? Ela se adapta muitas vezes, mas nem sempre de uma maneira muito bem. Então, essa agricultura de biodinâmica, ela usa muito a planta no local onde ela é mais, onde ela é mais natural possível, né? Então, presta atenção na hora do cultivo, na hora da colheita, por exemplo, se é uma flor, uma calêndula, por exemplo, que é totalmente, quase um girassol, né, de sol, assim, totalmente solar, né? Se você coloca uma calêndula num ambiente com sombra, ela não vai abrir daquela maneira, ela não vai ter aquela cor daquela maneira. Então, ela é colhida na hora que ela está mais exposta ao sol, né? Não vai colher à noite, né? Então, é muito interessante, além disso, a agricultura biodinâmica, para preparar o solo, utiliza de medicamentos naturais, de preparados naturais da própria natureza, né? Para fortalecer aquela planta, para diminuir agressores, né? Contra pragas, por exemplo. Se você vai num cultivo biodinâmico, você vê que tem um monte de mato em volta da planta, mas é para funcionar como se fosse uma cerca natural, né? Para que a praga não vá até a planta que você está cultivando, mas ele tem aquela barreira do mato ali, né? Do matinho. Então, é bastante interessante. E aí, a medicina antroposófica, né? O Rudolf Steiner, ele Oi? Mandaram aqui para mim no particular para pedir para você definir o que é antroposofia. Tá. A antroposofia é uma ciência filosófica, mas é uma ciência que estuda o ser humano e sua relação com a natureza. Então, todo âmbito que o ser humano está inserido, ele pode ter essa visão antroposófica,
né? Então, ele estuda o ser humano, é o saber do ser humano. E aí, em cada área de atuação, se você tiver essa ampliação antroposófica, você sempre tem esse pensamento de que o ser humano é um ser da natureza, e aí, por exemplo, a medicina antroposófica é a medicina convencional com esse olhar para a antroposofia, né? Com esse olhar ampliado para a antroposofia. Então, é uma ciência que busca entender o ser humano. Nada mais quem estuda antroposofia não para de estudar, né? Porque a gente está vivo. Eu comecei a estudar antroposofia em 2009 e não vou parar, porque eu sou um ser humano, né? E eu preciso me conhecer, né? Então, é isso, assim, é uma ciência, é uma prática integrativa complementar, porque é complementar, porque ela não descarta nada do que a gente aprende na nossa educação convencional, mas que às vezes foi perdida alguns saberes que os nossos ancestrais tinham, né? Dessa relação com a natureza, por exemplo, de olhar para a planta com respeito, de uma visão, por exemplo, que os indígenas têm muito forte, né? Ele vai lá na natureza e ele fala, se essa planta aqui está no sol, ela resiste muito bem ao sol, será que ela não vai ser boa para algo que o sol, às vezes, por uma queimadura de pele, por exemplo, né? É um olhar antroposófico, se for pensar, né? Tem esse olhar além do que a planta está ali só, ela faz sombra. Por quê? Né? Por que essa planta ela está nessa região tão seca e sem água ela cresce desse jeito? Né? Olhar para a planta de uma maneira, olhar para a natureza de uma maneira realmente desinteressada e ao mesmo tempo interessada, né? Sem preconceito, mas com respeito. Não sei se eu expliquei. Não, bem interessante, nossa, eu fiquei lembrando da minha avó. Eu fiquei pensando se isso seria antroposofia, porque ela tinha muito costume de chegar perto da planta, conversar, tal. Isso tudo também, então, eu posso ver que foi. Total, total. A gente quando a gente começa a estudar ela, né, a antroposofia, a gente vê que muitas práticas têm essa visão, né? E esse saber dos nossos ancestrais, dos nossos avós, de olhar a planta dessa maneira, é pura antroposofia, né? E é isso que a evolução da humanidade foi perdendo, né? De olhar para isso, né? E isso aí é antroposofia. Sua avó fazia antroposofia, ou faz ainda, né? Olhar para a planta, né? Conversar, às vezes, cada um da sua maneira, né? Mas enquanto é muito amplo o sentido e complexo ao mesmo tempo, e muito profundo, né? O conhecimento do ser humano. Então, a gente pensar nada mais é do que buscar entender o ser humano e a sua relação com a natureza. Por quê? Para a antroposofia, e se a gente parar para pensar, a gente é um reino da natureza. Então, nós somos um ser da natureza, então nós fazemos parte dela. Então, precisamos olhar para a natureza. Precisamos olhar para a natureza de uma maneira interessada, Mas, né? na verdade, a antroposofia ela envolve tudo, né? Não só hoje, por exemplo, você vai trazer mais voltado para as plantas medicinais, mas qualquer atividade Vou. humana está envolvendo a antroposofia, então, né? Sim, sim, por isso que você vê hoje até empresas que têm uma visão antroposófica no modo estrutural e hierárquico dela, pensando nessa relação do que aquela empresa tem de desafio com o ambiente, por exemplo, né? Então, eu vou voltar mais para a medicina e para a farmácia, principalmente para a planta, mas enquanto ser humano, a gente tem que ter essa visão antroposófica, né? A gente tem que olhar o homem como um ser da natureza e resgatar esse interesse pela natureza. Sim. Exatamente. Uhum. Vou esperar você falar mais para depois eu ver se de repente, porque eu ainda tenho umas dúvidas, mas eu vou aguardar. Tá. É natural. É Tá bom. muito natural. É interessante que quando a gente começa a pensar nisso, a gente pensa na gente, pensa nas nossas relações interpessoais, e aí surgem várias dúvidas, né? E nem sempre
a gente vai fazer sentido agora. Às vezes, em outro momento, vai dar um start, né? Então, é bem... Vai ter muitas perguntas mesmo. Eu tenho muitas perguntas. Então, o Rudolf Steiner, junto com a Ita Wegman, que era uma médica holandesa, eles desenvolveram a medicina antroposófica. Então, ele trouxe toda aquela ciência filosófica dele, enquanto filósofo, para dentro da medicina, junto com uma médica. Né? Então, a medicina antroposófica, a farmácia antroposófica, qualquer área que você for ser antroposófica, você vai ter uma formação convencional, né? Então, não é esquecer nada do que a gente aprendeu, nada disso. É sim um complemento, uma visão complementar ou ampliada pela antroposofia, né? Então, em 1921, lá na Suíça, criou-se a primeira clínica antroposófica. Na Europa, Suíça, Alemanha, tem hospitais com toda essa cara de antroposofia, que é muito interessante. E tem um conceito que a medicina antroposófica usa muito, que é a salutogênese. E aí eu coloquei aqui uma lemniscata, né, que é esse 8, ou o símbolo do infinito, né? A gente ficou famoso um tempo aí, o símbolo do infinito em tatuagens, né? De que a gente conhece muito como o símbolo do infinito, mas é um símbolo da geometria que mostra um movimento equilibrado, fluido e harmônico. Quando a gente olha para a natureza, ou para o ser humano, a gente sempre tem que lembrar dessa imagem equilibrada. E o equilíbrio, a harmonia, esse ritmo traz saúde. Né? A gente estuda muito sobre doenças, mas às vezes a gente esquece de estudar sobre a saúde. E a salutogênese, eu vou falar só um pouquinho aqui, né? É essa busca de ser saudável independente da doença. Ou o que nos faz ficarmos mais saudáveis, né? Não é esquecer de doença, não é isso. Mas o que eu posso melhorar a saúde para evitar uma doença, ou para mesmo doente eu melhorar, né? Então, Antonovsky, se vocês quiserem pesquisar mais a fundo sobre esse termo, é muito interessante, né? Que faz essas questões: por que a gente adoece? Por que alguns se recuperam e outros não da mesma doença? Né? E em plena pandemia, essa questão é muito interessante, né? E é muito, muito forte essa pergunta, né? Por que alguns ficam mais doentes, né? Então, a salutogênese pode ser uma dos conceitos que a gente pode estudar para nos entender. Então, existe o senso de coerência, né, que eu vou falar um pouquinho do que a antroposofia vê o ser humano, né? Então, essa coerência, será que eu estou agindo de maneira coerente? Né? Será que eu estou agindo para o mundo de maneira coerente? Será que o que eu estou fazendo tem significado? Será que a minha vida faz sentido? E a resiliência, né, que durante a guerra foi estudada assim, né? Por que alguns adoeciam e outros não, né? Por que alguns adoeciam depois da guerra, até psicológico, assim, né? Entrava em depressão, estresse, e outros não, se fortaleciam, né? E aqui a gente pode parar para pensar, assim, o tanto que às vezes uma crise, uma doença, é um ponto de partida para nos curarmos, né? A pessoa fica mais forte, às vezes, depois daquela doença, né? A pessoa abre, às vezes, a vida dela, abre o caminho, abre portas depois daquela doença. Então, todas essas questões são discutidas e perguntadas dentro da cabeça o tempo todo para ajudar a ser saudável, né? Então, essa busca do equilíbrio e da harmonia e da adaptabilidade são questões, é uma busca que é uma busca da saúde, né? Se você buscar a harmonia e o equilíbrio em sua vida, a tendência à saúde é maior, a tendência a recuperar é maior. Claro que a gente, enquanto ser humano, a gente não tem controle de tudo nessa vida, né? Doenças, por exemplo, a gente não tem, mas a gente pode melhorar a vida, a gente pode melhorar a saúde, né? Por quê?
né? Aqui antes, falar dos medicamentos antroposóficos, né? Então, óbvio que se vai da natureza, então são medicamentos naturais, de substâncias dos reinos da natureza. Então, é um medicamento diluído, é dinamizado, o que é isso, né? Feito um movimento para trazer a qualidade, que nem sempre a gente vê, mensura, né, em laboratório, mas enquanto essa qualidade que a gente está vendo daquela planta na natureza, por exemplo, de substâncias naturais de 3 reinos, do reino mineral, do reino vegetal e do reino animal. Aqui eu coloco uma frase do Rudolf Steiner, né, que no fundo é a maneira de tratar as substâncias que representa o essencial, maneira de tratar as substâncias. O que deveria cessar é esse modo de pensar que vê o remédio na substância como tal. Isso pensando assim, bem alopaticamente, né? Se tem isso, vai ser bom para isso. Pronto, acabou. Tem que estar em 100 miligramas, pronto, acabou. Se tiver 200 já é muito, se tiver abaixo não funciona. Pode ser, né? A gente tem situações que precisa realmente ser assim. Ou muitas vezes, um medicamento diluído, a gente vê uma resposta na clínica que não necessariamente tinha em substância ali dentro, mas nessa característica, nessa visão ampliada daquela substância. E tratar, né? Como tratar aquela substância. Então, uma planta, por exemplo, cultivada numa agricultura orgânica ou biodinâmica, para uma convencional, a gente vê vários estudos que mostram, por exemplo, o morango, né? Numa agricultura convencional e numa orgânica ou biodinâmica, o morango apresenta mais flavonoides, né? Mais vermelhinho, mais doce, mais saudável, né? Então, o tratar a natureza, o tratar essa substância, às vezes nos vai dar um medicamento tão bom quanto o que tivesse em substância ponderável, tá? Aqui a gente lembra um pouco da homeopatia. O Hahnemann criou, né, a homeopatia de uma maneira muito organizada também, e que às vezes a gente confunde com a antroposofia por ser medicamento diluído e dinamizado, né? Não é a mesma coisa. Rudolf Steiner foi inspirado por Hahnemann também, né? E ele incorporou algumas questões parecidas, mas são diferentes em filosofias mesmo, né? Mas a homeopatia também traz essa visão do medicamento, não necessariamente a substância, mas a partir do momento que você trata aquela substância, por exemplo, em agitações, né, você acorda a energia vital do medicamento. Na antroposofia, é como se você fizesse essa manipulação, né, de agitação ritmada para trazer as forças que estavam ali, para trazer aquela substância para a vida. E se aquilo vem para a vida, a gente consegue enxergar, o ser humano consegue enxergar, né? Não numa maneira literal, né? Mas ele consegue ser afim àquela substância. Então, por exemplo, se eu retiro aquela substância da natureza, ela está morta, e às vezes eu vou tomar, não vai fazer nada, mas a partir do momento que eu crio um movimento para trazer aquilo de volta à vida, para liberar a força que está inserida ali dentro, ela fica afim, o meu organismo entende, né? É como se eu estivesse traduzindo aquela substância para o meu corpo olhar e se identificar, e aí sim eu consigo, por substâncias afins, tratar o indivíduo, buscando o equilíbrio, ou orientando, ou de maneira a regular esse equilíbrio novamente, tá? Então, assim, o ser humano, para a antroposofia, é uma planta invertida. Por quê? Seria uma planta invertida, né? Então, raiz é a cabeça, as flores são os membros e o abdômen ali, as folhas, o nosso respirar. E aí, esse conceito da antroposofia é bastante interessante, que é a trimembração, né? Para a antroposofia, não só o ser humano, mas todos os seres, ser da natureza, por exemplo, as plantas, tem essa característica de 3 sistemas. A gente pode separar em 3 sistemas. Então, de um lado, a lemniscata de novo ali, né? O símbolo do 8.
né, de um polo, sempre pensar, tudo que existe, existem dois lados diferentes, mas que eles precisam estar juntos para que aquilo seja fluido e harmônico. Então, um polo sempre é o oposto do outro, mas tem que haver algo que faz essa fluidez para trazer o equilíbrio. Então, por exemplo, a cabeça é dura, é fria, eu recebo de fora para dentro, então, né, eu interiorizo através dos sentidos, né, aqui, né, da cabeça, e o polo contrário, o abdômen, que é o oposto, é mole, né, aperta a barriga, a perna, né, a gente não vê o osso igual a cabeça aqui, né, é mole, tem movimento, e tem que estar quente, né, quando a gente aquece o corpo, vai fazer alguma prática, a gente movimenta os membros e traz calor, e é um polo contrário, né, e no meio eu tenho o tórax, que é o sistema rítmico, que é o órgão que traz esse equilíbrio, né? Ele tenta esfriar a cabeça, aquecendo o abdômen, né? Então, aqui pensando na planta, de novo, a raiz é dura, ela capta da terra os nutrientes e interioriza dentro da planta. E manda para as flores, né? Produz óleos essenciais, o calor, a cor, né, onde vai ter atração os bichos, os animais, os insetos ali, né, os órgãos reprodutores estão nas flores, né, que é um processo totalmente dinâmico. E o que respira nas plantas? São as folhas, né? Ela traz do meio e devolve para o meio ambiente, ela traz do meio e devolve para o meio ambiente. Então, pensando nesse conceito da trimembração, a gente pensa, quando a gente está desequilibrado aqui, ó, quando a gente está com a cabeça bem grandona, essa bolinha da lemniscata. Que hora? É quando esse calor de baixo vai para cima, por exemplo, né? Tô pensando demais, minha cabeça está até quente, vai explodir, né? E a cabeça quente não é saudável, né? A gente tem que ter a cabeça fria. Diferente do polo oposto, né? Que é o abdômen e os membros. Quando a gente fica com o pé frio, às vezes a nossa cabeça está quente. Então, o quanto é importante aquecer os pés, aquecer o abdômen, né? Por isso que a gente tem gordura nessa região, para manter quentinho, né? E lembra de novo a nossa avó, né, que fala, não anda descalço, o chão tá frio. Por quê? Se a gente desequilibra essa lemniscata, a gente fica mais suscetível ao desequilíbrio e a doenças. Então, quando a gente pensa num medicamento, a gente pode pensar nessa característica, né? Eu posso atuar no abdômen, eu posso atuar na cabeça, né? Eu posso atuar aqui, né? No sentir. Então, aqui, ó, a cabeça é o que nos faz pensar. O abdômen é o que faz a gente querer e ter vontade. E o tórax é o que faz a gente sentir. Então, uma vida de coerência é eu pensar, eu sentir e eu querer e fazer de uma maneira com coerência, equilibrada. Né? Então, não adianta só trabalhar a cabeça, não adianta só trabalhar o abdômen ou os músculos, né? Aí eu brinco, né? Se a gente fica só pensando, sem mexer o corpo, imagina essa cabeçona, como que vai ficar. E o corpinho? Não é saudável, precisa mexer. E quando a gente faz o contrário, não trabalha muito o pensar e só faz academia lá, né? E toma anabolizante, fica grandão, com o corpão desse tamanho, e às vezes a cabeça e o nosso pensar, ó, diminui pra caramba. Né? Então, aqui uma coisa interessante é a gente pensar o tanto que às vezes o sentir a gente esquece, ou o mundo faz a gente sentir embotado, né? E aí a gente vê doenças, hipertensão, por exemplo, né? Doenças cardíacas. Por quê? Ou faz a gente trabalhar demais, né? Braçal, ou faz a gente pensar demais. E esquece que a gente também tem o sentir. E aí, pensando nessa trimembração, eu vou olhar para a planta também assim.
né? Se eu quero melhorar o pensar, será que se eu usar a raiz de determinada planta, não vai melhorar? Né? E aí a gente vê gengibre, ginseng, né? Que tudo vem da raiz, né? Ou, por exemplo, folhas de eucalipto, não melhora a nossa respiração, né? Por exemplo, as flores, né? Quando a gente usa a flor e não a outra parte da planta, né? Por exemplo, quando faz o extrato das flores de calêndula, né? Para trazer uma melhora na pele, por exemplo, né? O calor, que seja com os óleos essenciais, né? Então, olhar para a planta, não só para a planta em si, mas qual parte da planta poderia me ajudar a trazer equilíbrio? Poderia trazer esse equilíbrio que o meu corpo está buscando, ou está precisando, né? E às vezes eu nem me dou conta. Então, não é só olhar a natureza, a planta em si, mas qual parte daquela planta que pode atuar nesse sistema que eu quero atuar. Então, aqui, né, a cabeça é o sistema neurosensorial, para a antroposofia, o abdômen e membros é o sistema metabólico-motor, e o sistema rítmico, que é o tórax, né? Então, sempre lembra, eu estou pensando, eu estou sentindo, eu estou querendo e fazendo de maneira coerente? Isso é salutogênese, tá? E mais um conceito aqui, que eu acho interessante para apresentar assim, né, pensando em natureza, é a quadrimembração, que é olhar os reinos da natureza, né, e a gente, enquanto um ser humano, a gente é um reino da natureza e a gente tem a característica, ou as características dos outros reinos. Então, para a antroposofia, a gente é um ser mais evoluído do que uma pedra, do que uma planta, do que um animal, né? Muitas vezes a gente vê diferente, mas a gente deveria ser, né? Enquanto a gente é um ser que veio da natureza, a gente também trouxe esses elementos que esses reinos tinham, né? Um reino mineral ali, a pedra, o que que você vê? Você vê o físico, né? Você vê a terra, o elemento terra, né? A terra é rica em minerais, né? Por quê? Quando você vê uma planta que é mais evoluída do que um mineral, além do físico que está ali, além do mineral que está ali, ela tem água, ela tem vida, né? Ela cresce, ela reproduz, ela seca, ela morre. E depois tem um terceiro elemento que foi incorporado no reino animal, que é o ar. O ar trouxe movimento, né? A planta não pode sair correndo, coitada, se ela está com medo. Né? Se ela está sem água, ela tenta se adaptar ao máximo que ela pode, mas ela pode morrer ali. O animal não, ele corre, ele foge, né? Se ele está chovendo e ele não quer ficar na chuva, ele vai procurar um abrigo, né? E esse ar, esse elemento ar, também é chamado de alma, porque alma vem de ânimo, ânimo vem de movimento, né? Então, permitiu ao reino, a alma, permitiu ao reino animal ter o movimento. E o humano tem esses três elementos, só que ele tem mais um, que é o calor, que é a consciência, né? Se a gente parar ali no mundo, algumas vezes a gente para no mundo animal e a gente não pensa, né? Não tem consciência, né? E aí a gente age igual animal. E aqui dentro do corpo humano, né, a gente traz, enquanto ser humano, essas características e essas quatro organizações. Né? Então, é interessante a gente ver quando a gente perceber a presença dessa organização ou desse elemento na gente quando falta. Né? Por exemplo, quando a gente morre, né, o corpo, a cinza, é só organização física, tá só o mineral ali, né? Mas quando a gente está num estado vegetativo, né, a gente desligou os outros elementos, a gente fala vegetativo, né, igual uma planta, a gente está um vegetal, né, a gente não se movimenta na cama, a gente não pensa,
mas ainda está acontecendo alguns elementos ali, né? O que a gente continua crescendo, cabelo, pele, né? Alguns órgãos continuam em funcionamento, por quê? Porque a gente tem essa organização vital ali em funcionamento. E quando a gente desliga o nosso eu, né? Que é o calor, que é o que nos torna ser humano. Por exemplo, quando a gente está sob efeito de um álcool, por exemplo, ou uma pessoa sob efeito de droga, né, que ela age igual um animal, de maneira instintiva, né, mas sem a consciência de falar, não, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer isso, né, moralmente, legalmente, eu não posso fazer isso, ou se eu fizer isso, eu vou maltratar o outro, isso só o ser humano faz, né, então, são esses 4 elementos que nos assemelham com os nossos reinos menos evoluídos, mas que nos tornam um ser responsável, né? Nesse mundo que fica em pé e que tem o eu aqui, ó. Se vocês pararem para pensar, né? A criança demora para falar eu, né? Mesmo depois que ela começa a falar, ela demora para entender que ela é um indivíduo, né? E ela só consegue falar eu, quando ela consegue andar em pé e ficar em pé, vertical mesmo. Eu faço, né? Então, interessante, faz sentido, como que vocês quer parar um pouquinho? Como que tá aí, Silvia? Nossa, bem profundo, complexo, como você falou. Eu, sinceramente, não lembro de já ter tido contato, assim, sabe, com antroposofia. Na verdade, assim, tive contato com terapia, com psicólogo e parece que tudo tá tudo muito interligado, né? Tudo. Tudo interligado. E aí eu estava pensando também nos cursos de aromaterapia que eu faço, quando fala sobre, por exemplo, tal óleo ser bom para foco, ou nossa, agora as coisas começam a fazer mais sentido, sabe? Sim. Mas Eu tô- sim, interessante, muito interessante. É tudo questão realmente da observação, como você Sim. falou, e da gente, não sei, é até difícil de falar, eu acho. É, é. Mas É assim, difícil falar do ser humano, né? mas me remete muito às terapias. Sim, E você sim, olhar para você mesmo, de você ver o porquê que você está fazendo aquilo. E aí, em relação às plantas medicinais, eu fiquei pensando, por muitas vezes eu comento com a pessoa assim, com os idosos, por exemplo, eu falo, olha, seria bem interessante você ter contato com a natureza, isso vai te fazer bem, porque eu, pelo menos, quando eu vou lá no Horto de Plantas Medicinais, nossa, aquele ambiente me traz uma paz tal, mas eu nunca parei para pensar o porquê disso, ou se existe uma relação, por exemplo, entre mim e a planta. Nunca sim. pensei nisso, sabe? Então, A gente não consegue perceber, né? Mas quando a gente presta atenção, a gente sente que faz bem, né? Em hospitais que tem janela, que consegue ver uma árvore da janela do quarto, que tem um lugar, uma pracinha ali, a sensação que os pacientes têm e a recuperação é muito melhor, é muito maior. Né? E realmente, quando a gente vê as práticas integrativas, nada mais é do que olhar esse ser humano, né? Esse ser complexo que nos foi dado um elemento a mais do que os outros seres, mas que ao mesmo tempo nos torna mais evoluído, mas ao mesmo tempo nos aproximam desses outros elementos, desses outros reinos, né? me fala Então, uma coisa, uma dúvida que eu fiquei é assim, qual que é a diferença de se pensar nessa terapia da antroposofia com uma terapia com psicólogo, por exemplo? tem algumas diferenças práticas no sentido de que alguns psicólogos não têm esse conhecimento voltado para a antroposofia, né? Mas que às vezes ele pratica sem ele se ligar que é, né? Então, não teve na prática mesmo, né? Eu li sobre isso, mas a psicologia, né? Fazer qualquer terapia é algo antroposófico, né? Se você está pensando em melhorar aquele ser enquanto ser individual, enquanto ser de uma sociedade, é antroposofia,
né? Muitas vezes a gente não se dá conta que é, e muitas vezes o profissional não teve esse estudo antroposófico, filosófico mesmo, de ler o livro sobre, de saber esses conceitos. Mas às vezes ele está fazendo, né? Às vezes ele usa uma outra cadeira que chama, né? Que eles falam assim, ou linha de pesquisa, né? Às vezes eles usam outra metodologia para atuar, mas que se você for pensar nesse conceito que a gente falou até agora, é antroposofia, né? Buscar Eu acho que vários profissionais utilizam sem saber, né? sem saber, sem saber, sem saber. E é interessante quando você começa a estudar antroposofia, você vê ela em várias filosofias, né? Porque nada mais é do que isso mesmo. Se você pensar, a Ayurveda tem a sua característica, né? Toda a metodologia certa, criada com processos e tudo, a homeopatia, tudo, todas essas ciências que eu coloquei que pode ser ampliado, mas às vezes não se deu conta que é antroposofia, né? Então acho que eu tento pensar nisso da antroposofia na minha vida hoje, onde eu posso trazer esse pensamento? Em tudo, né? Eu com meu marido, eu comigo mesma, eu com a minha filha, eu com o meu papel de missão de mundo, né? E às vezes a gente faz isso sem se dar conta que às vezes é antroposofia, né? Interessante. A Ríndala e a professora Rose levantaram a mão. Pode falar. A Ríndala está na frente. Ríndala, pode ficar à vontade. Oi. Se quiser abrir a câmera ou só falar, fica à vontade. Eu gostaria de comentar. Eu estou adorando, Cássia, a sua abordagem. De fato, é como foi dito, nós aplicamos, mas não temos a compreensão, né, que estamos usando da antroposofia. E algumas coisas durante a sua fala me despertaram, me remeteram aos ensinamentos às salas da minha avó, por exemplo, não coloca o pé no chão, ou você tá deitado e acordar e ir direto para o vento, isso pode, sei lá, te adoecer, eu lembro muito disso. E outra curiosidade também, essa relação entre o homem e a natureza, é que ela falava, minha mãe também fala isso, que quando a gente está triste, ou até mesmo teve uma noite mal dormida, um sonho ruim, para ir perto de uma árvore e se conectar com aquela árvore e receber a energia dela, doar a energia, esse sentimento ruim, e depois disso faz bem. Você se sente bem, não sabemos explicar o porquê, mas é como se fosse uma troca energética muito forte e as energias são equilibradas. Sim. E eu adorei tudo que foi dito até agora. Espero que ainda tenha mais palestra. Estou aprendendo muito. Parabéns, viu, Cássia? Obrigada, obrigada. É isso, né? A gente não sabe explicar. Se a gente tiver que mensurar essa satisfação, é super difícil. Aquela nossa do... Calma aí, eu acho que tem. Ah, tá, Alexandre. Alexandre estava com o microfone aberto, desculpa. E a gente é parte da natureza, né? Por isso que a gente se sente tão bem. A gente se conecta, né? Por isso que a gente precisa, e por isso que quanto mais a gente ficar dentro de um escritório, eu falo aqui como morando em São Paulo, por exemplo, né? Se você ficar dentro de um escritório, dentro de um prédio, assistindo no computador o tempo todo, o tanto que isso vai nos desvitalizando, né? E adoecendo. Então, a importância desse resgate, né? De se conectar com a natureza, né? Então, essa é o grande X de estudar antroposofia. Claro que tem. Depois eu vou apresentar alguns livros para vocês estudarem, se vocês quiserem, se tiver interesse, né? Porque existe uma ciência filosófica que tem um monte de conceito que a gente pode se aprofundar, né? Mas eu acho que a ideia é essa, dessa visão, da importância dessa visão antroposófica na nossa vida, ainda mais hoje. Né? Independente se a gente vai se aprofundar e colocar que eu sou especialista em antroposofia ou que eu vou atuar em antroposofia, não, mas leve para a sua vida. Eu acho que é isso que é o mais importante. Por exemplo, é isso, né? É isso. Não sei se tinha mais alguém que tinha falado. A Rose.
Ai, Cássia, eu achei estou assim adorando, parabéns por trazer essa temática, né? Eu vou ter que assim contar uma pequena história, né? Hoje os cursos, e você deve ter passado por isso também, os cursos de farmácia, que eu estou dentro da Unidep desde a primeira turma de farmácia, que começou em 1997, né? E os cursos de química, quando eu fiz química, fazia parte da grade a história da química, a história da farmácia. Então, passa por isso que você está falando, entendeu? Claro que não nessa visão, mas de toda a relação com o homem e o ambiente, né? Então, às vezes, quando eu dou aula, eu pergunto para os alunos, né? Por que nós temos mais cloreto de sódio no nosso organismo, né? A gente tem mais sódio do que potássio. Uhum. Então, essa relação do homem com o meio, ela é explicada, né? E tudo isso veio na construção da ciência, mas como começou a ficar muito, vamos dizer, científico, muito técnico, foi perdendo a questão filosófica. Né? Então, isso foi quando ocorreram as divisões das ciências, né? Porque antes era ciências naturais, né? Depois foram divididas nas outras ciências, em física, química, biologia, assim por diante, né? Mas quem é anterior à minha década, né, estudou ciências naturais, não tinha química. Sim. Então, com isso, foi se perdendo, né? Então, acho que esse resgate ele é muito importante, né? Quando você começou a falar, eu comecei a lembrar lá no passado, e a gente acaba perdendo da questão da relação não só com as plantas, né? Mas com todo o ambiente. E com isso, a indústria ela foi também aproveitando de modelos do ambiente para construir modelos que se chama de biônicos, né? Na verdade, um tapete, por que ele é antiderrapante, ele foi baseado no quê? Quando você colocou aí a abelha, mas o casulo, ele também deu vertente para a parte tecnológica, então muito legal, olha, estou amando, e a gente tem que agradecer a Silvia de ter tido esse contato e trazer você, bem filosófico, e eu sou totalmente a favor, parabéns. Ai, que bom, que bom, que bom, Rose. É isso, a gente foi perdendo, né? A gente estuda tanto ali de levar para o laboratório e medir o que tem ali dentro para tanto, se tiver uma vírgula a menos ou a mais, ou separar a gente, né? Tá com dor de cabeça, toma esse remédio para dor de cabeça e pronto, acabou. Aí dá dor no estômago, toma para dor do estômago, e aí? E aí? Aí eu não consigo dormir, aí toma para dormir. Mas espera aí, né? Tá mostrando que tem um desequilíbrio. A gente esquece de voltar para essa que tem algo mais, que tem alguma coisa que não pode ser tão setorizada, né? Não pode ser tão robotizada assim, né? Cada vez mais a gente vê essa tendência da necessidade da falta, porque aí quando falta a gente começa a perceber, né, que precisa de algo, que precisa dessa conexão de novo, né, na falta, né, quando falta a gente percebe. E é isso, assim, ele não é negar de jeito nenhum a ciência, de jeito nenhum, né, tudo que a gente está conquistando com a ciência, com a tecnologia, a gente está falando hoje através de uma tecnologia, né, o tanto que isso é essencial, o tanto que isso é maravilhoso, mas não vamos perder o que a gente sabia lá atrás, né? Vamos resgatar. Esse é isso, né? Vamos resgatar. Posso continuar? Pode sim. Mais um conceito que eu trouxe rapidamente, né? Mas a antroposofia também pensa na relação que a gente, enquanto um ser da Terra, né? Do planeta Terra, tem as influências dos planetas que nos rodeiam, né? Então, também olhar para o cosmo, né?
e tentar entender o microcosmo que é o ser humano. Então, além da natureza aqui perto mesmo, falar natureza ambiente, mas também ampliando ainda mais para os planetas. Então, também tem todo um estudo pensando nesses planetas, ou é considerado o Sol e a Lua planeta, mas não é planeta, né? Mas esses astros que circundam a Terra, ou que a Terra circunda, né? Tem influência, né? A agricultura biodinâmica usa muito isso. Então, a cada ano é feito o calendário de agricultura biodinâmica, onde fala qual a posição que o Sol vai estar mais perto da Terra, a Lua, enfim, ou o planeta tal, para ajudar no cultivo ali, né? Então, a gente percebe a influência dos planetas, né? Por exemplo, da Lua com a água, né? A maré. Todo mundo sabe, né? Quem vai sair para velejar tem que olhar, né? Os pescadores, né? Então, a planta, se a gente começa a observar também, né? Por isso que algumas florescem um ano inteiro, outras não, né? Então, tudo isso é pensado dentro da antroposofia, né? O medicamento, por exemplo, tem algumas plantas que têm mais influência com determinados planetas, né? Ou sofrem mais influências, né? Então, também tem essa relação, tá? Não vou me aprofundar, porque cada capítulo desse é uma aula, né? Um curso. E aí, só trazer um pouquinho sobre uma planta, que é a planta que eu estudo, né? Que é o Bryophyllum pinnatum, ou Kalanchoe pinnata, que é da família das crassuláceas, conhecida como a folha da fortuna, saião, coirama. Eu coloquei as principais, tá? E coloquei na língua inglesa, né? Que é life plant, que é a flor da vida, ou sempre viva, ou bruja. Por quê, né? Aqui eu tô não sei se vocês me veem, eu acho que não, né? Mas eu coloquei a foto. A planta, a folha, mesmo seca, ela brota, né? Ela tem muita água, então ela tem uma vitalidade fantástica. Então, basta pegar uma folha dessa e colocar sobre a terra. Consegue te ver sim, tá? Consegue? Ah, então tá. Então, basta colocar, ó, eu arranquei isso daqui já faz, acho que quase um mês, eu arranquei a folhinha ali do meu jardim, e ela cria uma nova planta. Então, é um brotinho, né? Sem nada, eu tirei ela, porque ela tem tanta água que ela brota, simplesmente. Então, ela tem esses nomes, só analisando os nomes a gente já pensa, né? Em vida, em bruxa, porque ela vive mesmo estando seca, olha aqui, né? Então, é uma planta que é usada por alguns povos, né, tradicionais brasileiros, mas essa visão antroposófica de vitalidade, de água, né, o folha da fortuna era chamada também, né, antigamente se arrancava uma folha e colocava na parede, e aí se ela brotasse era sinal de que a chuva estava perto, ou que a gente não estava num ambiente tão seco. Então, a gente ia ter, a nossa horta ali ia brotar, né? Ia crescer, ia vingar, né? E é uma planta dentro da antroposofia muito usado, né? Falado até que Goethe, quando olhou para ela, viu a planta primordial, porque na folha você vê a planta inteira, né? A medicina tradicional chinesa utiliza ela e o nome significa criar raízes, né? Que eu não sei se vocês veem aqui, ó, as raízes. Então, pensando nesses nomes, a gente já pode pensar o que ela poderia ser boa. E aí a gente vê na prática clínica que confirma essas teorias ou analogias, e quando a gente leva em laboratório também, né? Então, aqui na medicina tradicional, ela é usada principalmente as folhas, né, e é principalmente em via tópica. Então, se utiliza a folha colocada sobre aquela região para tratar a inflamação e infecção, né. Tem alguns estudos que mostram, por exemplo, na ferida da leishmaniose, que ela cicatriza e trata, mas nas medicinas tradicionais é bem essa visão mais tópica, né, e principalmente as folhas. E na medicina antroposófica, ela é utilizada distúrbios do sono, ansiedade, agitação, medo, choque pós-trauma, exaustão, inflamação e até parto prematuro. Né? Por quê? Se a gente pensa essa planta que tem tanta vontade de viver, né? Ela cria raízes, né? Basta isso aqui eu colocar na terra, ela vai viver. Ela é cheia de água, a água é vida.
Então, é vitalidade, né? Então, quando a gente pensa ali, né, quando a gente está desvitalizado, a gente vai parecendo uma planta murchinha, né? Tanto que se a gente melhorar a nossa vitalidade, vai melhorar várias questões da saúde. E aqui é bem antroposófico, né, que a planta ela apresenta uma relação analógica com os processos de vitalidade, de crescimento, de regeneração. Então, ela é indicada também, ó, lembra lá da lemniscata? Quando aquele abdômen, aquela bolinha de baixo, está tão extrapolado que vai para cima, que mexe com o nosso sistema nervoso, as nossas emoções, então ela ajuda a controlar a vitalidade, né, esses fluxos vitais. Por isso que é utilizado para essas emocionais, né, essas situações emocionais, ou psicológicas, ou até psiquiátricas, né, muitas vezes. E no mestrado eu fiz uma análise química da folha, né, eu extraí a folha em diferentes meios, em água quente, em água gelada, em água com etanol, né, porque a antroposofia se utiliza bastante da maceração e da tintura, né, muitas vezes utiliza só tintura, mas muitas vezes utiliza diluído, né, sempre numa escala decimal, que é 1:10, né, não igual a homeopatia, que é 1:100, então ela é um pouco mais ponderável, né, se a gente for analisar em quantidade. Mas aqui eu fiz a extração e eu verifiquei que a quantidade, que a composição, aqui é um cromatograma, né, dela, aqui o cromatograma de cima é do meu extrato, da folha, e o cromatograma de baixo é um medicamento antroposófico, diluído, é chamado Briófilo argentocultum, a gente encontra em grandes drogarias ou em farmácia especializada, né, mas é um medicamento antroposófico diluído, e o HPLC mostrou que ele tem um pico, né, então, não sei se todo mundo é familiarizado com isso, mas o HPLC é uma cromatografia líquida, de alta eficiência, que é muito sensível. Então, qualquer coisinha naquela amostra vai mostrar. E aqui o primeiro, né, esses picos a gente fez a identificação, que foi aquela tabela que eu mostrei, e mesmo o medicamento diluído, ele traz essa mesma característica. Nem sempre a gente vai ver isso, tá? Quando ele é muito diluído, muito mesmo, 10 vezes, a gente provavelmente não vai ver, tá? Mas a gente vai ver outras situações, né? Mais na clínica ou no efeito comportamental em modelo animal. E aí a planta é basicamente, né, a folha, flavonoides e ácidos hidroxinâmicos. E são antioxidantes, né? Então tem tudo a ver com vitalidade, com vida, com regeneração ou com proteção a não envelhecer ou não adoecer, né? Hoje tem bastante estudos que utilizam como neuroprotetor mesmo, né? Para evitar doenças como Alzheimer, né, ou cognitivas, né, e quando a gente vê a palavra flavonoide, né, que significa amarelo, e essa relação com o sol. Então, toda planta que é bem resistente ao sol, provavelmente ela vai ter bastante flavonoide, porque é uma maneira da planta se proteger do sol, né, não só do sol, mas de radiações, e também contra herbívoros, né, então olha lá que legal, né, a planta, ela apresenta bastante flavonoide, para se proteger. Então, será que eu utilizar dessa planta, eu também não vou ter essa característica, né? Não vou regular o meu organismo dessa maneira? Né? E, Cássia, quando você... E aqui só para mostrar um caso clínico, né? Deixa eu só colocar, quando você faz a sazonalidade, bem, eu não vou falar isso geral, né, das plantas que eu já trabalhei. Quando você faz a sazonalidade, você observa isso, né, que no período, se ela já é uma planta que tem como marcador químico flavonoides, quando você coleta em períodos de sol, no período de sol que eu digo, no período de verão, que você tem o dia mais longo do que o período de inverno e outono, que vai diminuindo o período de sol, você observa que ela tem uma maior teores nesse período de verão, períodos mais longos, né, onde você tem sol. Muito legal. É muito legal isso da sazonalidade, bem lembrado. É Rose, né, que falou?
Foi. Muito bem lembrado, porque é importantíssimo a gente saber qual que é a melhor época para coletar, não só para a gente fazer a nossa pesquisa no laboratório, mas para a gente usar aquela planta como medicamento, né? Se a gente quer extrair um flavonoide da planta, então é melhor que eu colete quando tiver uma maior concentração, né? Ou quando eu for recomendar, que hora que é melhor será eu coletar a folha para fazer o chá? Será que é melhor eu coletar de dia ou à noite, ou meio-dia, né? Por exemplo, se eu quero uma flor, calêndula, por exemplo, vamos pegar de dia, na hora que o sol tá, que ela tá o mais absorvendo as características solares total, né? Ou à noite, uma planta que é mais escura, uma flor, por exemplo, o próprio briófilo, né? Que a flor é fechadinha, assim, mais escura, né? Não é muito comum se utilizar a flor, né? Mais a folha, mas é tudo isso a gente tem que pensar, né? Qual o horário melhor para eu coletar a planta? Qual a melhor época do ano para eu cultivar ela? O briófilo não é uma planta nativa brasileira, mas ela se adaptou muito bem aqui, né? Em todos os países tropicais, ela é muito até praga, porque ela é muito fácil ser cultivada. E é muito interessante ela estar incluída no RNSUS, né? Mas com essa característica mais tópica, né? Essa visão antroposófica dela que pode ir além, é muito interessante isso. E ela se dá muito bem no Brasil, né? Então, eu fiz no mestrado uma sazonalidade, um estudo onde eu coletei no inverno e no verão. E eu peguei junto do Inmetro como que estava a incidência do sol e a incidência de chuva durante esse período. E foi interessante que naquele ano, tanto o inverno quanto o verão teve bastante sol e não teve muita chuva. Então, a oscilação entre os componentes não foi muito grande. Mas o briófilo, né? Agora você pensa no Brasil, que é tropical. Agora você pensa uma planta que gosta do inverno total, a gente levar para um lugar super quente, né? Ou que época do ano que a gente poderia fazer? Por exemplo, se a gente usasse as flores do briófilo, é só no inverno. O briófilo floresce no inverno. Então, se a gente fosse utilizar a flor, é só essa época do ano que vai pegar. Então, tudo isso tem que ser levado em conta quando a gente pensa em planta, né? E aqui um caso clínico que lá do ambulatório de pré-natal antroposófico do Hospital São Paulo, né, que é bem interessante a gente ver, que chegou uma paciente que tinha depressão, né, gestante, no início da gestação, e ela apresentava epilepsia, então convulsões por um problema cerebral ali, né, de físico, né, um tumor ali, né, no cérebro. E aí, é muito interessante você pensar que os medicamentos, tanto para depressão quanto para convulsão, eles são medicamentos muito arriscados para ser utilizados na gestação, né? Então, a importância de ter opções terapêuticas mais seguras, efetivas e seguras, né? Então, a gente vê muitos medicamentos na alopatia convencional, não naturais, que são excelentes como efeito, né? Mas muitas vezes são tóxicos. Então, na gestação, isso é uma questão muito importante. E aí o quadro, né, terapêutico incluiu o medicamento, né, esse medicamento que eu estudei também, o briófilo argento culto, e acompanhou a gestante, né, durante toda a gestação. E ela não teve convulsão, ela teve uma melhora muito significativa na qualidade de vida, né, mensurada através de questionário padronizado, né, melhorou a vitalidade, ela se mostrou muito bem de saúde mental e relação social, ela teve o parto a termo, o bebê nasceu saudável e na época certa. Então, a importância da gente trazer em tudo, né, em tudo que envolve medicamento natural, trazer para a ciência, né, porque a gente vê na clínica, a gente escutava a nossa avó falar, mas a tecnologia, a atualidade ocidental nos exige que a gente demonstre outras coisas para comprovar, né, então a gente tem que fazer pesquisa, vamos fazer pesquisa. Aqui mais pesquisas mostrando o briófilo na obstetrícia, né, que inibiu o parto prematuro. Ele foi considerado tanto mais seguro quanto os agentes tocolíticos, melhores e mais seguros, então ele
comparando com a medicação convencional, né, para evitar um trabalho de parto prematuro, ele foi tão efetivo, ou mais efetivo, e se mostrou mais seguro. E um outro estudo do Dr. Jorge, né, do nosso grupo, ele fez para ver a toxicidade, né, em ratas prenhas, e até utilizando uma concentração muito maior do que é utilizado na terapêutica normal, né, na clínica, mostrou seguro. Tá? Então, só algumas pesquisas relacionadas a isso. E o meu doutorado, que eu fiz essa parte da parte química, essa visão bem química da planta, né, no mestrado, mas no doutorado eu saí da parte do parto, né, na obstetrícia, mas pensando na atuação do sistema nervoso central, né, pensando no briófilo como a gente vê na clínica, na prática antroposófica, utilizando para ansiedade, para sono, para medo. E aí eu comecei a fazer o estudo em zebrafish, né, que é esse peixinho que está bem atual aí na pesquisa de modelo animal, né, em vivo, e principalmente em estudos do sistema nervoso, né, um peixinho de 5 centímetros que tem uma característica com nós humanos muito grande. Então, eu fui para Califórnia, para São Francisco, era para ficar um ano lá, mas a pandemia me expulsou, fiquei 7 meses e consegui fazer bastante estudos com eles, e aí eu vou apresentar futuramente aí essa atividade comportamental, né, esse efeito no sistema nervoso central que o briófilo não pode atuar. Levei de novo, né, o extrato da folha, eu tenho o extrato da flor e da raiz também, porque eu quero ver essa toxicidade, né, que é importante quando a gente fala em planta, ainda mais uma planta que se você pode ter num vaso em casa e fazer um chá, mas eu preciso saber se só a flor, só a folha é segura, né? Vai que eu pego um pouco de flor ali para fazer o chá e erro, né? Então, tem um dos objetivos da minha pesquisa também é verificar essa toxicidade ou não, né, da folha, da flor e da raiz, tá? E aqui umas referências, eu coloquei alguns sites aqui, se vocês quiserem eu posso mandar, alguns livros são bastante densos quando falo em antroposofia, né, bastante densos, eu tentei traduzir da melhor maneira possível, mas é isso, assim, vamos continuar olhando para a natureza, pensando na natureza, na planta, e a minha gratidão a Timaporã, a todos e todas. Muito obrigada, gente. Não sei se passei do meu tempo, se eu fui menos. Tá tudo ok. São 3h30 aqui do nosso horário, é o horário que a gente costuma finalizar, mas vamos ver, né, se alguém tem alguma pergunta. Alguém quer fazer alguma colocação? A professora Rose está com a mão levantada, mas eu acho que era daquele outro momento. Agora eu estou vendo vocês. Agora você consegue visualizar mesmo, depois que tira a apresentação. Alguém quer falar alguma coisa, pessoal? Não precisa ter vergonha. Não, por favor. Vamos ver se alguém quer. Não sei se eu corri, se eu... Alexandre, pode ficar à vontade. Não correu, não, Cássia. Foi bem assim, você foi falando, bem legal, nossa. Boa tarde. Boa tarde. Apesar de eu ter entrado no horário errado, eu pensei que era 15 horas no nosso horário, né? E é no horário de Brasília. Agora que eu fui olhar, porque já estava terminando. Eu achei muito interessante. Eu só assisti essa parte final, né? Mas eu achei muito interessante. Posso enviar, tá, Alexandre? Eu agradeço. Eu agradeço. Eu achei muito interessante essa pesquisa que é feita com essa planta, porque essa planta ela é muito comum, né? E nós, por exemplo, o meu estudo do doutorado vai ser em cima de plantas utilizadas na Umbanda, e a gente utiliza essa planta mais como... a gente não utiliza ela em banhos e nada, a gente tem que ter no terreiro como uma forma de trazer a prosperidade, né? E aí veio esse lado dessa planta,
E aí eu já vou, quando eu tiver oportunidade, conversar com as mães do terreiro, com os próprios guias, para saber se essa planta tem uma outra utilidade dentro da Umbanda que a gente não teve acesso ainda, né? E eu achei muito interessante, gostei muito de saber sobre o estudo dela com relação à depressão, com relação a essa parte de convulsões, né? Muito interessante mesmo, parabéns pela pesquisa. Obrigada, Alexandre. Eu fico muito feliz quando eu vejo essa visão ou outras visões diferentes, né? Como é legal quando a gente vê que casa, né? Casa os usos, né? Na Umbanda, talvez vai utilizar para isso, ou igual você falou, tá lá porque tem que ter, né? Para prosperidade. A gente usa pensando na prosperidade, Então, né? Mas agora me veio essa curiosidade, se o guia conhece algum uso dele na parte de cura, né? Que até agora não foi dito para a gente. Eu estou há 5 anos no terreiro e não conheço essa planta utilizada no tratamento, né? Mas me interessa porque a minha esposa sofre de ansiedade, então, de depressão, de vez em quando, e ela faz o tratamento, agora a gente está fazendo até um tratamento com menos agressividade, né, sem ser com medicamentos tarja preta, e isso é importante, traz a gente esses conhecimentos. Sim, a parte agora do doutorado, eu estou focando nessa parte psíquica, né, do efeito psico, né, porque a gente vê estudo mesmo, viu para o parto bem elaborado já, para atópico muito bem elaborado, né, e essa parte a gente só via na clínica, né, do medicamento antroposófico, né, que é o medicamento diluído, ou às vezes a tintura que é feita em farmácia magistral, e o meu eu fiz a extração em água quente, então eu fiz como se fosse um chá, né, então além desse efeito que eu estou pesquisando, também a segurança, né, porque a gente precisa ser seguro, né, não volta lá no começo que a gente fala, né, o chazinho pode fazer mal. Que legal, obrigada. Quando eu vi você entrando, eu fiquei pensando muito que eu acho que as indicações na Umbanda deve, assim, com certeza estar relacionado. Porque você fala muito, eu lembro que aquele dia que a gente teve reunião, você falando do espiritual, tal, deve estar muito relacionado. Aqueles slides que eu já cheguei nos slides que estavam o corpo falando da parte etéreo, né? Aí esse a gente tem todo esse processo, né, de conhecimento, não pela própria Umbanda, é porque a gente aplica o Reiki, para aplicar o Reiki a gente tem que ter esse conhecimento teórico, né? E aí quando eu chegou ali, eu fui mostrar para minha esposa, estão falando aqui, aí foi quando eu percebi que estava o áudio ligado. Percebi não, você falou, né? Mas obrigado, tá? E se você puder mandar para mim a apresentação, e se puder mandar a gravação para eu assistir depois... eu vou colocar a gravação no meu canal do YouTube, aí eu repasso o link, tá? Perfeito, obrigado, parabéns. Isso aí. Legal, porque o Alexandre vai estudar essa questão, né, da parte das plantas usadas na Umbanda, e quando ele começou a falar, eu falei, nossa, eu não sei como que eu vou te ajudar, porque eu não tenho esse conhecimento, eu falei para ele, sabe? E aí, agora, né, a gente assistindo... Mas E pior, eu estou gostando muito do nosso grupo aqui, porque a cada momento, apesar de não estar ligado diretamente ao tema, mas ele vai trazendo informações que vão associando, né? E aí eu estou achando maravilhoso participar do grupo. E olha que interessante. Conexões, né? Que estão sendo criadas. Então, olha que interessante um comentário que eu recebi no meu WhatsApp aqui, de um aluno da agronomia. Ele falou assim, professor, eu achei que eu já tivesse visto de tudo de planta, mas é a primeira vez que eu escuto essa outra visão. E eu falei para ele, para mim também. Para mim está sendo do mesmo jeito. Tanto que eu já escutei sobre plantas medicinais e, de repente, eu estou vendo uma visão que eu, sinceramente, eu não lembro de já ter ouvido falar. E é interessante, eu também, quando eu conheci a antroposofia, não sei se tem espaço ainda para eu falar, que já falei muito, mas eu conheci a antroposofia trabalhando numa drogaria. Eu era farmacêutica responsável de uma drogazil aqui de São Paulo,
E eu fiquei alucinada com o tanto de medicamento controlado que estava sendo prescrito, assim, dispensado. E eu prescrevia, não, eu que dispensava, né? E muitas vezes, muito adolescente, chegando para tomar 5 medicamentos tarja preta, e eu via a pessoa embotada, assim, né? Ah, é porque eu tenho uma enxaqueca muito forte. E era muito, assim, e é um bairro alto padrão aqui em São Paulo, alto nível, ricaços, assim, e aquilo foi me deixando, e eu comecei a falei, não, a gente pode não só ter isso, né, tem alguma coisa a mais que pode melhorar a nossa saúde. E aí eu lembro de ver um medicamento, né, antroposófico lá no balcão, ali antroposófico, parece que eu ouvi alguma coisa na faculdade, na, na matéria de homeopatia, aí comecei a pesquisar e aí foi, né. Então, para mim também, quando eu cheguei a aprender isso, a escutar isso, era uma coisa que eu falava, como eu nunca ouvi? E encontrei pessoas que nasceram no meio antroposófico, sabe? Que veio de uma origem, como começou na Suíça, Alemanha, né? Às vezes você encontra gente que já teve esse conhecimento, né? Da pedagogia Waldorf, por exemplo, ou quem trabalha com agricultura biodinâmica, orgânica. Aí a gente acha, às vezes, as pessoas que já têm um pouquinho. Mas eu também, eu falei, por que que não falaram isso pra gente na faculdade? Justamente, a gente não, eu não lembro, como eu comentei, eu realmente não lembro de ter ouvido nada assim. E quando você começou a falar, eu fiquei pensando, falei, nossa, mas como que... Porque assim, eu penso na fitoterapia. Um paciente vai chegar, conversar, vou pensar na planta, tal. Aí eu falei, mas como que vai atender, por exemplo, no SUS, utilizar a antroposofia? Você vai falar para o paciente fazer o quê? Aí depois foi fazendo sentido de você fazer ele mesmo raciocinar a respeito de todas as atitudes, o seu ao redor. Mas, nossa, eu jamais imaginava que iria existir medicamentos. Então, quer Sim. dizer que a homeopatia faz parte dessa ciência também. Não faz Utiliza a parte. homeopatia na antroposofia. Alguns médicos antroposóficos também são homeopatas, né? Eles são mais abertos a essa visão antroposófica, muitas vezes por eles já serem homeopatas. As farmácias de manipulação que vendem e que fazem o medicamento antroposófico também fazem homeopatia, né? Então caminham juntas, mas cada uma com a sua seu pai, né? Com a sua característica pensada ali, com o seu ano. Mas tem. Aqui no Brasil a gente. Então. É diferente. Mas também utiliza a dinamização. Utiliza. A homeopatia são sucções, né? Você faz de 1 para 100 a diluição e são sucções ritmadas. Na antroposofia é uma agitação ritmada que traz esse movimento da lemniscata, né? Que é a busca do equilíbrio. Aqui no Brasil a gente tem a Veleda e a Sirimin, que são antroposóficas mesmo, né? E as farmácias Veleda também fazem homeopatia, a Sirimin é antroposofia, né? Medicamento antroposófico puro. Fora do Brasil a gente vê outras marcas, mas é isso, assim, a ideia é ampliar e pensar... Cássia, eu tenho só uma dúvida. Na realidade, é porque eu já ouvi algumas coisas sobre essa questão, né, da antroposofia, como que se fala mesmo? Antroposofia. Trabalha com a dinamização, né? Você trabalha com isso. É uma forma, porque se você está fazendo... Tá cortando só para mim? O mesmo processo, claro, que talvez de forma diferente, que eu não conheço, da homeopatia, não é? É parecido, mas a manipulação é diferente. Algumas plantas são comuns, por exemplo, a arnica, né, utilizada por ambas, não só por ambas, mas para fitoterapia, mas às vezes esse olhar da planta é um pouco diferente, então às vezes usa não só para uma contusão, para um problema muscular, de atuação no conjuntivo, mas às vezes usa para outras coisas com essa visão antroposófica, e o medicamento é diluído de maneira diferente.
né? A antroposofia, ela tenta buscar o insumo, a planta, naquela região onde a planta é natural daquela região, né? Então, não é qualquer insumo, não é qualquer planta, e ela vai ser diluída de 1 para 10. Na homeopatia, a maioria é de 1 para 100, né? E a agitação é diferente. Então, é feito essa agitação, esse movimento, trazendo esse movimento da lemniscata, mas se a gente for pensar, é muito semelhante na questão de acordar a substância, de acordar o elemento para que ele seja afim ao nosso corpo, né? Para o nosso corpo entender, enxergar, né? Para ter essa sintonia. Eu respondi, deu uma travada, não sei se é o meu ou sua. Não deu, eu quis dizer da mesma forma de agitação, né? Quer dizer, é outro tipo de equipamento que é utilizado, então, para ter a batida, então. É outra, e na verdade nem tem equipamento, é feito pelo homem mesmo, né? Então, o manipulador, ele tem que estar muito equilibrado no dia da manipulação para tentar trazer esse equilíbrio mesmo, porque você fazer um movimento equilibrado exige uma concentração, né? Então, às vezes você pede um medicamento e ele não está sendo produzido porque não tem ninguém para manipular, né? Então, não é qualquer um que manipula o medicamento antroposófico, né? É diferente, não existe o equipamento, né? Na homeopatia, algumas também não utilizam o equipamento, né? O braço mesmo humano, mas existe o braço mecânico, né? Em algumas farmácias, mas na antroposofia não. O que tem, por exemplo, na indústria, é um berço onde coloca um galão com 20 litros ou mais do medicamento para ser agitado, e o manipulador vai agitar, né? Ele não vai recarregar o peso, mas ele vai agitar para trazer esse movimento. Então, o movimento é diferente. Ai, legal. Desculpa que eu estou andando para indo no dentista e estou falando com você. Imagina. Interessante, né? Nossa, eu tô assim impressionada, querendo escutar mais. Que bom. Alguém Estou mais disponível. quer fazer uma pergunta? Cássia, eu vou, até pelo horário, né? Porque a gente costuma, esse grupo a gente deixou mais ou menos assim, das 2 às 3h30, um horário mais ou menos fixo, já são 15 para as 4. Tá. Então, acho que a gente poderia finalizar, mas assim, deu para perceber que todo mundo ficou encantado, né, com a sua fala. Nossa, muito interessante mesmo. Eu acho que hoje, o resto do dia, vai todo mundo ficar refletindo, né? Que eu acho que é justamente essa ideia mesmo. Essa é a ideia. A gente refletir o porquê, né? Nossa, que interessante, né? A gente começar. É igual quando eu falo assim, oi, Rose. Ela para falar mais, eu quero ouvir mais. Então, é o que eu comentei agora, aquela vontade de ouvir mais e mais e mais, eu acho que a gente pode sim combinar um outro momento. Fico à disposição, vai ser um prazer para mim. Adoro filosofar sobre isso. E o interessante é o seguinte, eu pelo menos, né, sou da área aí mais das biológicas, né, química e tal, então assim, eu não tenho afinidade com história, filosofia, e então eu não imaginava, né, que a gente pudesse, porque normalmente é assim, quem gosta de química não gosta de história. E você aí no que você estuda, você consegue envolver tudo, né? Eu também não gostava de história e de geografia, né? Era química e biologia, né? Justamente. Mas tudo é uma coisa, né? Tudo é uma coisa só, né? Mas agora a gente lembra assim, ó, quando a gente fica pensando, a gente teve 1h30 de mental, agora vamos tentar, a cabeça está um pouco quente, esfriar ela para trazer, lembra da lemniscata, para trazer o ritmo de novo, né? O equilíbrio. E eu fico à disposição. Muito Sempre. obrigada. Nossa, muito obrigada mesmo. Nós agradecemos em nome aí do programa, né? Programa de pós-graduação em Meio Ambiente e Desenvolvimento Regional da Anhanguera Uniderp, né? Que eu, a professora Rose, somos professoras e nós que estamos assim juntas, né? Organizando esse grupo que na verdade era assim. No início era só um grupo para os orientados que a gente queria assim, vamos estudar mais sobre as plantas medicinais porque todas são pessoas que estão iniciando.
E aí, de repente, a professora Rosa até comentou, vamos abrir, né, para os demais, e aí o pessoal tem gostado bastante, então, bem interessante essa ideia. Eu achei sensacional essa ideia. Conhecimento é para o mundo, né? Não pode ficar guardado em uma sociedade pequenininha, ela Com tem que certeza. ampliar. É o que eu penso também. Eu acho que é tudo que a gente aprende, a gente tem que repassar. Até em vários sentidos, né? Eu acho que você ajudar num estudo, numa pesquisa, para você ajudar a pessoa em si, né? Igual agora, com certeza, vai despertar aí o nosso raciocínio, fazer a gente ficar pensando no porquê de algumas coisas. Então, nossa, bem legal. Muito obrigada, Cássia, pelo convite, por esse tempo que você passou conosco. Tá? Eu que agradeço. E vamos combinar. Vamos. Mais uma outra vez para a gente falar, conversar um pouco mais. Gostei bastante dessa questão da obstetrícia, porque assim, a gente está escrevendo até um artigo sobre a questão dos óleos essenciais, mas mais pensando na química, que podem ser utilizados no momento do parto e tal. Sensacional essa pesquisa. pesquisa. Algo nesse sentido também, de conversar um pouco sobre a antroposofia na ajuda ali no parto, né? Sim. Na dor e tudo mais. Acho que a gente poderia combinar algo nesse sentido. Vamos. Então, muito obrigada a todos que participaram. Só para quem entrou depois, quem quiser o certificado, manda para mim um e-mail. Meu e-mail é silviacristina_85@hotmail.com. Então, me manda um e-mail falando que participou dessa palestra. Já manda agora, pessoal, para não esquecer. Boa. Que participou da palestra, escreve o nome completo, por favor, que é o nome que eu vou colocar no certificado, que eu já mando, tá? Então, até mais, vou parar a gravação. E aí, assim que eu tiver